Então tá, pessoal. Quem gostaria de começar? Professor, esse eu achei a melhor leitura que eu já fiz do Capital até hoje. Foi o capítulo mais interessante, na minha opinião. Eu fiquei vidrada lendo, assim, tanto é que eu li ele muito rápido em relação ao tempo que eu costumo demorar. E eu acho que, eu até estava comentando com o Davi, que quando a gente aprende na escola sobre o cercamento dos campos, é papo de 15 minutos, assim, tipo, a gente vai aprender Revolução Industrial e aconteceu o cercamento dos campos. Não desenvolve o assunto muito além de que expulsaram pessoas do campo para fazer pastos e tal. E quando eu li esse capítulo, meu Deus, foi como se uma lacuna da minha vida acadêmica tivesse sido preenchida. Eu achei sensacional toda a sessão até agora, toda essa parte até a sessão 3. Assim, mudou minha vida. Porque agora muitas coisas fazem sentido e eu também vejo que esse cercamento do campo ele ainda é atual na especulação imobiliária, né? Que era o que a gente estava falando no último debate. Eu achei sensacional. Assim, ele chega até a me emociona, de tão bom que eu achei. Interessante. É realmente, claro que o Marx ele está concentrado na Inglaterra, embora haja uma nota em que ele se refira à França e à Alemanha. Mas ele tem um maior número de dados aí na Inglaterra e realmente o desenvolvimento da manufatura da lã na Holanda desencadeia todo esse processo de expulsão da chamada yeomanry, né? Que é um campesinato que se formou durante o processo de decomposição das relações feudais. Já era um campesinato autônomo. E, com apoio do Estado, no contexto da reforma, que tem um papel específico nisso também, aqueles senhores de terra, descendentes dos antigos nobres, embora o Marx faça uma diferenciação, ele fala, olha, não se trata mais do nobre da espada, agora o grande valor para essa nobreza é o dinheiro. Começa a expulsar as pessoas, né? Então você imagina, a pessoa está estabelecida, tem casa, tem os seus animais de criação, tem a sua cultura, tem a sua vida social, e de repente um processo violento expulsa essas pessoas. O Marx até numa passagem ela fala, de repente a pessoa se vê no sábado à noite com os pertences que pode carregar sem saber para onde ir. A reforma ela tem um papel aí porque ela implicou a desapropriação dos bens da igreja. A igreja era a maior ocupante de terra, né? Ainda como uma avalizadora das relações medievais. Então, há a desapropriação das terras dos mosteiros. Os mosteiros eram grandes empreendimentos econômicos, cercados de camponeses, né? Como os templos budistas no Tibete. Por exemplo, em grande medida, as lideranças budistas do Tibete reagiram contra a Revolução Chinesa, porque a Revolução Chinesa desapropriou a terra dos templos, mas para fazer uma reforma agrária, né? Para liberar o camponês da servidão imposta por aqueles templos. De qualquer modo, num espaço de tempo que transcorre aí do século XVI praticamente até o XIX, né?
nós vamos ter um processo de expulsão das pessoas da Terra. Em determinados momentos, em maior grau. E aí essas pessoas começam a perambular pelas estradas, né, pelas cidades. A manufatura nascente, a forma capitalista de produção nascente, não absorve todas essas pessoas. E aí começa a haver furto, começa a haver assalto e tal. E a reação a isso é brutal, né? O que ele chama aí de legislação sanguinária. Nossa, professora, essa parte me deixou assim aflita, digamos assim, aflita porque eu nunca parei para pensar que em outros países, em outros contextos também tinha o contexto moderno, digamos assim, também tinha essa questão dos escravos como trabalhadores realmente, em que eles recebiam ferro, né, com marcações, se eles fugiam, se eles desrespeitavam seus senhores, tal qual acontecia aqui com os escravos que vieram da África no contexto de colonização. Então, para mim, eu achava que era uma realidade totalmente só do Brasil desse período e me chocou bastante que isso aconteceu na Inglaterra, acho que em séculos um pouco antes, né, de ter acontecido aqui no Brasil. Na Inglaterra, na Espanha, Portugal. Eu acho que isso é uma nota de rodapé que seria bastante legal, né, de se saber, assim, porque essa parte dessa legislação, eu acho que é no mais para o final, né, que ele fala sobre, meu Deus, me deixou assim de queixo caído, porque a situação dos trabalhadores já era ruim, né, digamos, situação por si só, e ainda vem legislações que literalmente legitimam a pior, que legitimam a desumanidade, né, porque é desumano marcar um ser humano a ferro porque ele não tem dinheiro. Claro, cortar parte da orelha e pôr uma argola de ferro no pescoço, e etc., né? Sem contar a execução, né? A pessoa, se eu bem me lembro de uma passagem que pela terceira vez abandona o trabalho, pode ser executada, né? O Marx fala aí de um ano em que 72 mil pessoas foram executadas, né? Quando a gente leu A Utopia do Thomas Moros, que é um contemporâneo que vivenciou esse período, ele tem uma primeira parte do texto em que ele descreve a Inglaterra da época. E a segunda parte é aquele navegante português que descreve uma ilha que ele encontrou com Professor, uma sociedade. essa situação das leis sanguinárias, essa legislação, dá para pensar nela como, tipo, essa situação de marcação, dá para pensar nela como um instrumento de reforçar que as pessoas se submetam à disciplina do trabalho? Porque tu ainda Sim. perde, né, uma mão... o senhor falou quase 78 mil pessoas? O dado que aparece aí no Capital. É um número expressivo, né? 72 mil. Para se perder, assim, de mão de obra, digamos. Pois é que há uma defasagem inicial entre o processo de expulsão, que se torna massivo em determinado período, e a capacidade de absorção da indústria nascente. Essas pessoas não têm como se integrar. Uhum. E a legislação as culpa por não trabalhar. Os vadios. Os vadios, né? A bandidagem. Agora, a gente vê textos do Cervantes, como algumas novelas exemplares, em que ele menciona a escravidão na Espanha naquele momento. O Cervantes viveu na segunda metade do século XVI, até ele morreu em 1615, me parece, 1616. Então, é o período em que isso está acontecendo
em larga escala. E é para o Marx um processo necessário de formação da moderna classe trabalhadora. É o processo de separação do trabalhador dos meios de produção. Se você não desapropria essa grande massa, não se forma uma classe trabalhadora assalariada. É um processo extremamente violento, mas uma das condições para o desenvolvimento da economia capitalista. Daí ele chamar de acumulação originária, ou acumulação primitiva. Ele chama de o pecado original da sociedade capitalista, né? Sempre fazendo uma comparação com a Bíblia, né? Eu acho que a própria generalização da leitura da Bíblia nesse período, segunda metade do século XVI, século XVII, banalizou a escravidão, porque a Bíblia normaliza a escravidão. Então, você tem ali uma quantidade enorme de passagens, uma presença muito frequente do escravo, do comprar e vender pessoas. Então, se o escravo faz parte da Bíblia, e a Bíblia estava sendo lida, discutida, etc., ele é parte do contexto social. E o interessante é que essa legislação que faculta a escravização e a execução, ela demorou para ser suprimida. Simultaneamente com esse cenário, né? Deve ter sido um cenário apocalíptico na Inglaterra, né? Mas, por exemplo, há grandes descrições da acumulação primitiva na Alemanha, naquelas guerras camponesas da Alemanha do Engels. Quer dizer, as guerras camponesas, que adquirem um formato religioso também, as lideranças camponesas são, ao mesmo tempo, pregadores bíblicos, como Thomas Mintzer. São lutas contra o processo de desapropriação, de transformação da antiga propriedade feudal na propriedade privada moderna. Então, nesse processo de transição da sociedade medieval para a sociedade capitalista, há um processo de decomposição das sociedades medievais que dão origem a esse campesinato. Esse campesinato, ele não é mais um servo. Mas há ainda algumas antigas relações de propriedade que perduram, como, por exemplo, as terras comunais. O Marx abre uma seção específica aí sobre a desapropriação das terras comuns, né? Então, se forma, ao mesmo tempo, no campo, a propriedade da terra moderna. A propriedade da terra como nós a conhecemos na sociedade capitalista. Eu acho que desse trecho também é bastante interessante quando ele expõe, né, que eles compravam e davam terras para amigos e pessoas da alta classe por valores irrisórios e que o povo que morava naquela terra não ficava com nada, né, para dar legitimidade novamente por meios legais de manter o poder. Naquela época muito envolvia terras, né? Porque ele até fala que antes o poder era o quantos súditos tu tinha dentro do feudo. Depois a terra se tornou mais importante porque não existiam mais súditos e sim trabalhadores, né? Nessa visão moderna. E essa parte eu achei
também bastante contemporânea, né? Porque o tanto de situações que a gente vê aqui, principalmente com privatizações, que se vende por quase nada, e aí um dos sócios acionistas da empresa é alguém da família daquele governador, é conhecido. Então, acredito que essa situação de vender mais barato para conhecidos para manter o poder, aí nesse exemplo ela foi fundamental, né, para que se construísse a propriedade privada a larga escala em grandes terras para poucas pessoas. É um jogo que ocorre no interior da classe dominante, né? Então, o Marx fala em dilapidação das terras do Estado, a distribuição das terras da igreja. É por isso que ele atribui à acumulação primitiva o caráter de uma revolução política, em que o papel do Estado foi muito importante. E, ao mesmo tempo, uma revolução violenta. É possível que esse processo da acumulação primitiva tenha sugerido ao Marx parte da sua teoria mais geral da história, que considera que as grandes revoluções de modos de produção ocorrem violentamente. Eu acho que ele faz observações importantes aí nessas sessões, embora o ordenamento não me parece o mais didático, porque ele nos remete à regulamentação do salário, da relação entre o trabalhador e o burguês que estava emergindo a partir do século XIV, XV, embora ele considere que possamos falar numa era capitalista apenas a partir do século XVI, que o século XVI é o cenário mais forte desse cercamento. Voltando aí à utopia do Thomas Moros, ali, e o Marx, inclusive, cita o Thomas Moros, ele afirma que a Inglaterra era o único país em que as ovelhas se alimentavam de carne humana. E o Thomas Moros era uma liderança política importante, foi chanceler, etc., né? Ele estava vendo a sociedade de cima. Mas o Marx mostra como há toda uma regulamentação do salário e do trabalho, praticamente coagindo o trabalhador a receber tal salário. Quer dizer, não tem um salário mínimo, tem um salário máximo, né? Inclusive o penalizando criminalmente, tanto ele quanto o empresário, se esse salário máximo fosse quebrado para cima, né? Pagasse mais do que o máximo. Então, ele descreve aí um momento da acumulação primitiva em que a classe trabalhadora ainda estava se formando em pequeno número, a oferta de trabalhadores era pequena. E o trabalhador poderia trabalhar 3, 4 dias da semana e, com o que ganhava, vivia a semana inteira. Então, começa a se desenvolver uma legislação que praticamente coage o trabalhador. Essa legislação que coage, que determina o salário, que coage o trabalhador a permanecer no emprego, a não se deslocar de uma região para outra, etc., ela também vai ser duradoura. Ela praticamente vai se extinguir lá no século XIX. Mas o Marx fala, olha, o desenvolvimento da produção capitalista, da forma específica de produzir do capitalismo,
vai tornando essa regulamentação estatal desnecessária e, em determinados contextos, até mesmo prejudicial para o próprio empresário. E considera que, num certo grau de desenvolvimento, a própria relação econômica coage o trabalhador a vender a sua força de trabalho sem a intervenção estatal. Mas, ao mesmo tempo, ele faz aí todo um histórico da legislação contrária à organização dos sindicatos, por exemplo, né? Inclusive em períodos revolucionários da burguesia, como na Revolução Francesa, os sindicatos nascentes, vistas aí pelo Marx como sociedades de resistência dos trabalhadores, que ele chama de trade unions, sendo comparadas com a regulamentação profissional medieval, com as guildas, com as corporações de ofício. Então, a proibição da associação do trabalhador, sob o argumento que estava tentando restabelecer as antigas regulamentações medievais. E também só no século XIX é que os estados começam a reconhecer aos trabalhadores o direito de se organizar. Esse foi um processo difícil, né? Permeado de períodos de proibição. Então, o Marx ele dá indicações importantes aí do processo inicial de formação dessa que é a condição mais importante do desenvolvimento da forma capitalista de produção, que é a formação da classe trabalhadora, que é a desapropriação dos pequenos produtores em massa para que se constitua um mercado de pessoas coagidas a vender a sua força de trabalho. Ele fala de trabalhadores livres como os pássaros, né? Ironicamente. Eu achei também a situação... É porque, assim, eu não sou da história, né? Então, tem muitas coisas que, se não me falaram na escola, eu realmente não vou saber mesmo. E eu achei bem interessante aquela parte que ele fala dos gaélicos, acho que é assim que fala lá. Sim, lá o pessoal da Escócia e tal. Lá dos nortes, que primeiro eles pegaram os clãs nativos, tiraram eles e mandaram para perto do mar. E aí depois, quando uma meia dúzia viu que o mar poderia ser um bom... aquelas terras poderiam ter um valor maior, eles pegaram os clãs e jogaram para fora de novo. E essa situação em si, eu achei ela bastante interessante, porque aqui ele fala que no ano de 1825, os 15 mil gaélicos já haviam sido substituídos por 131 mil ovelhas. Então, assim, é mais um momento em que o Marx coloca em xeque que realmente para a burguesia só importa o dinheiro, né? Não importa os 15 mil gaélicos que estavam lá, importam sim as 131 mil ovelhas que eles vão provavelmente matar depois, no fim do processo, para conseguir mais lucro ainda. Então, a lã para a produção de roupa e etc. também. Vão usar a ovelha até não poder mais, vão depilar ela 1000 vezes, pegar o leite dela 1000 vezes e no final vão fazer a cara. Então, se tu pode ter lucro com 3 produtos, para que tu quer uma meia dúzia de nativos perto do mar, né? Além disso, muitos proprietários acabaram transformando suas propriedades em reservas de caça, porque transformar em reserva de caça acabou se tornando mais lucrativo do que criar ovelha. Então, aquele esporte da nobreza inglesa, né, de fazer a caça ao veado, a caça à raposa e tal, grandes cavalgadas no campo, cheias de charme, etc.,
com colunistas sociais acompanhando. Eu acho que é nessa parte também que ele fala que já não existiam florestas, né, na Inglaterra, por isso que era tão exclusivo caçar numa floresta. Pois é, exatamente. Né? Então, no lugar das ovelhas, começam a crescer veados, né? Cervos, com C. Eu vejo na imprensa inglesa, até hoje, a contestação dessas reservas. Eu estava lendo no Guardian, há não muito tempo, um movimento dentro da Inglaterra para liberar pelo menos a movimentação das pessoas dentro dessas propriedades, porque elas não continuem a ser um obstáculo à própria movimentação das pessoas. Que tem a placa lá do proibida a entrada, né? É interessante que no Brasil nós podemos levantar isso com mais detalhe. Na medida em que começam a ser tomadas as medidas, aquelas medidas de supressão do escravismo, e foi um processo, né? Ao mesmo tempo, adotou-se a Lei de Terras, me parece que ela é de 1845, impedindo o acesso direto à terra, estatizando as terras. O acesso à terra só sendo possível mediante pagamento, como acabou ocorrendo nos Estados Unidos também, como nós vamos ver logo à frente. Professor, é 1850. 1850? 1850. Mas eu sei que tem mais uma que saiu um pouco depois, a 1850, que também dava outra coisa, que daí excluía também a questão das terras indígenas e etc. Eu só não lembro que ano que foi. Mas é interessante a gente relacionar isso com a criação de condições para a formação de uma classe trabalhadora assalariada no Brasil. O acesso pleno à terra não permitiria formar uma classe de trabalhadores assalariada. Por que de trabalhadores assalariados? O trabalhador, ele vai pegar um pedaço de terra, como ocorria nos Estados Unidos. Você vê, logo após a supressão do escravismo, por lei, os escravos ficam perambulando aí também pelas estradas e pelas cidades, sem ter como se integrar e tendo terra à vontade. Os ex-escravizados, né? Me parece que a gente pode integrar isso no processo de formação de uma economia capitalista no Brasil, de transformação de um modo de produção escravista num modo de produção capitalista. Mas Fala, Davi. Muito se traz naquela situação de que, no momento que se tem essa libertação em massa, essas pessoas são soltas a seu... Tipo, a Deus dará, assim. Então, elas não têm um suprimento, elas não têm nada que elas possam ter para sobreviver, talvez arrumar um trabalho ou algo assim, e elas acabam tendo que trabalhar para essa mesma pessoa que antes não pagava nada, a um preço minúsculo, para elas ter como sobreviver. Sim. Aí entra também aquelas... Eu vi isso numa aula que eu tive, que era sobre as casas que vendiam as ferramentas para os trabalhadores. E aí os trabalhadores, eles compravam tudo naquela vendia que era do próprio dono das terras. Então o dinheiro sempre ficava circulando para ele, dele, e nunca saía dali, sabe? Chocante. Esse é um processo que o Marx descreve no Capital, né, que no Brasil ele chama de barracão. Então, a propriedade agrícola tem o seu armazém, ele fornece ao trabalhador
alimento, ferramenta, etc., e depois cobra. Mas aí o Marx fala, olha, o dono da terra aí, o empresário capitalista, ele está se relacionando com o trabalhador de duas formas. Ele é, por um lado, um capitalista ao contratar o trabalhador por um salário, mas quando ele vende a mercadoria para o trabalhador, ele é um comerciante. Ele está se relacionando com um consumidor. Então, são papéis diferentes aí dentro do mesmo processo. E claro que o sistema do barracão sempre se caracterizou e se caracteriza pelo preço de monopólio, né? Então, o patrão põe o preço que ele quer na mercadoria. Como o trabalhador chega e vai trabalhar, por exemplo, um mês ou uma semana precisando de crédito, ele tem que comer até o fim do mês, ele vai se endividar no armazém. Então, ele entra num ciclo de dependência em que o salário dele, ele praticamente não vê. Mas, por exemplo, esse processo de desapropriação, que o Marx chama de acumulação primitiva, eventualmente nós podemos mapear no Brasil contemporâneo, com as grandes propriedades agrícolas, pressionando as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, os pequenos proprietários, quilombos. E no Brasil tem mais de 5.000 quilombos, que são terras de pequenos proprietários agrícolas. E as fazendas avançam por cima dos quilombos, né? E aí com choques, com tiroteio, com assassinato. Eu tenho uma colega de faculdade que ela nasceu naquela área quilombola de Restinga, de Formigueiro, quer dizer. E aí ela me explicou que não é tipo como se fosse um distrito rural, como aqui em Santa Maria acredito que não tenha, mas no interior tem tipo que é na beira da faixa, né? Tem a faixa e tem aquelas estradas de chão, assim, infinitas. E aí ela falou que era uma situação assim. E que os pais dela contaram para ela, a mãe dela contou para ela que quando a mãe dela era criança, tinham vários fazendeiros da região que queriam tomar aquelas terras, porque, enfim. E lá eles, ao que tudo indica, eles são uma comunidade bem unida. E nos últimos anos, essa situação ela tem se dissolvido, assim, e ela falou que ela acha que talvez seja porque aqueles fazendeiros que tinham essa gana pela terra, pelo poder, pela arma, pelo sangue, assim, pelo conflito, eles vieram a falecer, e quem pegou essas terras foram os filhos, que muitos deles nem residem lá. Então, pouco importa se eles vão arriscar a vida deles para pegar mais um punhado de terra, né? Então, muitos moram na cidade, muitos foram fazer faculdade e tudo mais, e acaba que não se importa tanto com as terras, e que isso para aquela comunidade foi uma bênção, porque essa leva de fazendeiros, digamos assim, de proprietários rurais que tinham uma gana assim por atacar essa população, veio um pouco. Isso mudou por causa do descaso dos filhos, né? Então, ela falou, inclusive, o problema é entre as famílias, desde que não invada a nossa família, a nossa comunidade, tá tudo bem. Então, é até bom que eles briguem entre família, que daí eles esquecem da gente. Foi o que ela falou, e isso me marcou bastante. Não, eu estava assistindo há não muito tempo um documentário sobre a Constituinte de 88, sobre a intervenção dos movimentos sociais, no movimento feminista, no movimento negro, os deputados e senadores que contribuíram para inserir na Constituição cláusulas que patrocinassem grupos sociais diversos, né? E eu me lembro de uma deputada falando sobre a inserção na Constituição do reconhecimento das terras quilombolas. O núcleo da Constituição era o mesmo núcleo conservador que o Congresso tem até hoje.
e que governa o Brasil desde o fim da ditadura. Então, ela dizia, olha, eu acho que nós conseguimos aprovar essa questão da demarcação das terras quilombolas, porque ninguém sabia que o Brasil tinha mais de 5 mil quilombos. O pessoal fala em quilombo, acha que é uma meia dúzia de coisas, é um resíduo histórico lá do É um vilarejo lá no fim do mundo, sendo que só aqui em e Santa Maria tem vários, né? não tinha uma percepção da magnitude, né, representada pelas terras quilombolas no Brasil, pelas comunidades quilombolas do Brasil. Nessa comunidade que a minha colega reside, ela falou que não era uma comunidade exclusivamente de ex-escravizados, também tinham muitos nativos que se refugiaram e, enfim, começaram a se apoiar um ao outro. E até hoje, tanto é que ela mesma tem vários traços das duas etnias. Etnias, né? E ela falou que Era comum nos culturais também quilombos essa agregação, né? ela falou que os hábitos culturais também não é algo muito definido, assim, por exemplo, eles têm algumas tradições de um lado e outras de outro, tanto é que lá tem pessoas católicas e outras não católicas, então ela falou que é bem diverso por conta de não ter sido algo, digamos que tão isolado, né, digamos assim. E nem poderia ser, né? Claro, está dentro da sociedade envolvente, a sociedade envolvente exerce a sua influência política, cultural, né? Então, as igrejas atuam aí, né? Os cultos se desenvolvem. Por exemplo, quando eu estava em Boa Vista, a universidade abriu um campus onde instalou um curso de graduação na Maloca da Raposa, que era uma comunidade macuxi. Era uma comunidade indígena que tinha rádio, que tinha televisão. Então, tinha um contato relativamente grande com aquilo que na época a gente chamava sociedade envolvente, uma interação. E essa interação envolvia a influência das igrejas. Então era interessante porque, em geral, as mulheres eram evangélicas e os homens católicos. Então você tinha lá uma esposa evangélica e um marido católico. Os homens, eles eram católicos porque os padres não implicavam muito com o fato deles beberem. E as mulheres eram evangélicas também porque eram contra o alcoolismo dos maridos. Então, claro, você vê aí um cruzamento cultural, né? Que se enraiza na comunidade. Mas quando nós organizamos um programa de alfabetização que envolveu as áreas indígenas em que isso podia ser feito, e era até desejável que fosse feito, na divulgação do programa de alfabetização, que envolveu áreas ribeirinhas, todos os municípios, a capital, nós entramos em contato com as rádios de Boa Vista para elas veicularem programas em línguas indígenas, falando do programa. Então, professores indígenas gravaram um programa em língua indígena e as rádios veicularam. Claro, veiculavam de madrugada, né? Nas primeiras horas do dia, mas é a hora que os indígenas estão ouvindo rádio. E foi uma coisa muito interessante, porque houve um impacto na comunidade indígena do programa estar sendo apresentado na língua da comunidade. Eles nunca tinham
ouvido no rádio a própria língua. A língua era do rádio ou era o português do Brasil, ou o espanhol da Venezuela, ou o inglês da Guiana, que ali está na região das três fronteiras, né? Então, a influência linguística dos três países se mistura também. Mesmo as comunidades quilombolas, elas não mantiveram um perfil de cultura de origem africana. Elas se cristianizaram, são católicas, enfim, elas passaram a expressar em maior ou menor medida, a reproduzir em maior ou menor medida a cultura da sociedade envolvente, né? Mas com uma raiz forte na história da formação do quilombo, da manutenção da raiz afro e tudo mais, né? Você vê que uma política educacional voltada especificamente para os quilombos só foi introduzida na política educacional brasileira no governo Dilma, quando o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução estabelecendo diretrizes curriculares para a educação quilombola. Considerando que os quilombos têm esse perfil específico, né? A escola tem que, de alguma forma, se ajustar, se modificar em função desse perfil. Não pode entrar patrolando culturalmente a comunidade, né? É isso também, essa situação de... Enfim, eu tenho uma família, pedaço da minha família mora no noroeste do Rio Grande do Sul, e todos os meus primos cresceram em escolas de ensino fundamental rurais, né? E o meu primo, que tem uns 13 anos, eu acho, a escola rural que ele estudava fechou, porque não tinham mais crianças suficientes para que aquela escola se mantivesse. Se fosse justificável, ele foi para uma escola da cidade, que não deixa de ser interior, mas ainda é né? E ele teve um choque bastante grande, porque na escola rural, os professores se davam o trabalho de adaptar os exemplos para os exemplos da vida daquelas crianças que ajudavam os pais nas tarefas, porque essas escolas rurais, elas não vão... filhos de pequenos agricultores de agricultura familiar, né? Então, muitas vezes essas crianças ajudavam nas tarefas, então, os professores de qualquer matéria, ciências, português, tudo eles pegavam exemplos que aquelas crianças conheciam que era do cotidiano. E quando ele foi para a escola, eram muitos exemplos da cidade, de uma vida de crianças que não trabalham, digamos assim, de crianças que são realmente apenas crianças e só brincam. E ele, inclusive, pelo que a minha tia contou, algumas notas dele, principalmente em geografia e em ciências, reduziu pela metade, assim. Ele foi muito mal na primeiro ano dele na escola, porque os exemplos pedagógicos, para ele, não fazia sentido. Para ele tinha aprendido por uns bons anos do fundamental com exemplos que ele conhecia, que os colegas dele conheciam. Então, até essa situação das próprias escolas rurais, né? Que eu sei que muitas estão sendo fechadas por conta dessa falta de alunos, falta de estrutura. Os professores também, alguns, acabam não querendo ir, né? As escolas rurais, elas fecharam em massa, continuam fechando, em função da mecanização do campo. Anteriormente, a gente tinha grandes colônias de trabalhadores nas fazendas, né? A mecanização expulsa todo mundo, a maioria das pessoas. E tem a dinâmica também da reprodução da população, né? Mudou o perfil da reprodução da população. Isso atinge, inclusive, a escola urbana, particularmente o ensino fundamental.
Agora, a política adotada recentemente, quanto à educação no campo, foi de criar escolas núcleo, ou seja, escolas que servem uma área mais ou menos grande e as crianças vão ser levadas. Ela continua na zona rural, mas as crianças vão ser levadas de ônibus. Ou, se não tiver uma escola núcleo, a criança vai para a cidade de ônibus. Né? Então, a prefeitura fornece lá o transporte escolar. A criança. E aí ocorre isso que você falou, Eduarda. A criança vive uma realidade na zona rural, na vida familiar, na estrutura produtiva, e chega na cidade, é um contexto cultural relativamente diferente, né? É claro que hoje o campo já não tem mais aquele isolamento que o Marx apontava no manifesto, no Capital. O campo hoje tem internet, tem televisão. Então a cultura urbana está chegando. Mas uma criança criada no campo, ela vai ter uma experiência de vida que nenhuma criança da cidade tem. Tem muita criança da cidade que acha que o leite vem em caixinha. Não tem a menor ideia de que o leite veio da vaca e tal. Né? Por isso que tem muitas escolas urbanas que fazem excursões para fazendas, para propriedades rurais, para a criança ver, tirar leite, ver cavalo, ver os animais, ver os arando a terra. Às Ver vezes até vê um pouco de natureza, professor. Hein? Às vezes até vê um pouco de natureza também, um pouco Claro, de tem um espaço contato com a verde. natureza. Você vê crianças, por exemplo, em grandes cidades, São Paulo, Rio, Londres, ela muitas vezes não sabe o que é um tomate. A comida que ela come é toda industrializada. Parece exagero, mas uma vez eu estava vendo um programa organizado por uma nutricionista inglesa, e ela dizendo: Olha, eu visito muitas famílias, tento mudar os hábitos alimentares, e em muitas famílias eu encontro crianças que nunca viram um tomate, nunca viram uma maçã. Elas comem a comida industrializada que a mãe traz à noite ao sair do trabalho. Ela trabalha fora, não tem tempo, e tudo que ela adquire é industrializado. O senhor falou que é uma nutricionista americana, né? É inglesa, perdão. A inglesa? É inglesa. É porque não, é Vai porque. alguns anos já que eu acho Aham. que o programa já saiu do ar. É que a questão alimentar, quando a gente pensa Estados Unidos, é muito precária, né? Essa alimentação via fast food, raramente alguém tem ou tem o acesso, mas não compra, prefere o mais rápido, enlatado ou ultraprocessado do que propriamente o produto em si, né? Então dá para pensar que essas crianças também não têm muito acesso. Não só Estados Unidos, quer dizer, Sim, os países capitalistas altamente urbanizados reproduzem a sua força de trabalho hoje com a comida processada. A pessoa não consegue fazer a comida em casa, se consegue é só no final de semana, vai ser quase que um divertimento. Quando faz? Eu tenho uma amiga que ela morava em Cambridge e a família dela tinha família em Fortaleza. E ela falou que as frutas lá eram muito ruins. E tanto o pai quanto a mãe dela são nascidos no Brasil. Então, eles, na família, têm o costume de procurar comer alimentos frescos. Mas que lá em Cambridge era impossível, porque até as frutas, ela falou que tinham. Elas pareciam ser muito aguadas, elas pareciam ser meio de isopor, como ela falou. E ela falou que quando ela vinha
no inverno para cá, para Fortaleza, que não era inverno, ela se acabava de comer fruta, porque ela e toda a família dela, porque ela falou que a pior coisa das frutas é que não tem como levar, porque elas estragam em 2 dias, né? Então ela falou que, além de ser muito, muito, muito caro comer frutas lá, as frutas ainda são ruins. Então é um dinheiro que não vale a pena, assim, porque além de ser ruim, é caro. Então ela falou que lá eles comem muito fruta desidratada, como se fosse tipo um salgadinho, assim. Você vê, isso diz respeito à reprodução da força de trabalho. Por exemplo, o governo brasileiro, ele, há algum tempo, negocia com as grandes produtoras não só negocia, como estabelece regulamentação, com as grandes indústrias do alimento, a quantidade de sal que se põe no açúcar, etc. Agora o cacau, né? Das barras de chocolate. Uma vez foi feito um documentário, faz anos já, isso deve fazer o quê? Uns 15 anos, não sei, chamado A Dieta do Palhaço. Não sei se vocês assistiram. É que o símbolo do McDonald's é um palhaço. Sim. Esse filme foi o seguinte, esse documentário foi o seguinte, um cara com acompanhamento médico, ele ficou um cara atleta. Ele tinha uma alimentação super saudável, um modo de vida super saudável. Aí se propôs a passar um mês só comendo McDonald's. Manhã, tarde e noite, só McDonald's. E aí eles foram filmando a evolução dele, os exames que ele fazia, o resultado de cada exame. Então, era só o sanduíche do McDonald's e Coca-Cola, o refrigerante que ele comia. E cada vez que ele ia ao médico, para o médico tomar os indicadores de saúde dele, a saúde dele tinha piorado sensivelmente, né? No final do mês, o médico falou: se você continuar assim, você vai morrer. Foi muito interessante, foi uma denúncia, né? E aí o próprio documentário fala: olha, cidades inteiras só comem isso. Tem um programa num desses canais aí a cabo chamado Quilos Mortais. Não sei se vocês já assistiram. Sim. São aquelas pessoas que chegaram na obesidade mórbida, pesam 300 quilos, porque só come fast food. Sim. E, de repente, ela ultrapassa um limite. Nem todas vão ultrapassar aquele limite. Mas, às vezes, a pessoa tem um trauma e compensa na comida, etc. De repente, ela não consegue mais sair da cama, não consegue respirar. E aí vai lá fazer o programa de emagrecimento para fazer... Primeiro emagrecer para depois fazer a cirurgia bariátrica, né? Uhum. E depois se reeducar para não voltar a engordar do jeito que... Então, o documentário né? O documentário que o senhor comentou, professor, Hein? tem no YouTube. Tem no YouTube disponível, tem 1h25. E aí eu dei uma passada rápida, assim, realmente a diferença de mês do cara fica totalmente estranho. Tem um outro documentário que se chama Muito Além do Peso, que é sobre obesidade infantil, e um professor que passou pra gente na escola, assim, e foi bastante chocante, porque ele retrata que essa obesidade infantil no Brasil, ela tem mais da metade em casos de pessoas que não têm dinheiro. E é justamente por isso que essas crianças são claro. de comprar salgadinho R$1, bolacha, que é muito barato no Brasil. Não, eu vejo em sala de aula à noite, por exemplo, é só salgadinho, desses de saquinho. Uhum. As crianças mesmo, o lanche de crianças que eu cuidava de tarde eram desse estilo, professor. Era, às vezes, wafer, bolacha, aquelas bolachas com recheio, balduco. Toda a linha balduco tava inscrita, assim, aqueles bolinhos ultraprocessados lá deles. Você vê, tem muitos países, a França entre eles, né, que
tem um programa de alimentação saudável nas escolas. Não deixa entrar refri, não deixa entrar ultraprocessado, é só alimentação natural, que é uma forma de educação também. Do ponto de vista do capital, isso representa a gestão da reprodução da força de trabalho. Para a própria empresa, isso acaba não sendo interessante, porque eu vejo a gordofobia ou a discriminação da pessoa obesa na fila do trabalho, às vezes até no serviço público. Por exemplo, recentemente eu vi uma nota no jornal, uma mulher teve que entrar com uma ação jurídica para ser empossada num cargo de um concurso que ela tinha sido aprovada, e ela não foi empossada sob a alegação de obesidade. Por quê? A pessoa mais obesa, ela tem uma propensão maior de um AVC, diabetes, etc. Claro, isso não significa que a pessoa, se está um pouquinho acima do peso, vai ter isso. Eu vejo muitas pessoas aí acima do peso fazendo exercício, correndo e tendo uma vida dinâmica, se alimentando bem. Cada um é geneticamente diferente, né? Eu, por exemplo, posso comer uma montanha de coisa que eu não saio do mesmo peso. Sim. Mas, claro, eu fui me educando alimentarmente também. Por favor, professor, não faça a dieta do palhaço, por favor. Não, eu não faço. Mas você sabe que só gradativamente eu fui tomando consciência disso, né? Sim. Eu me lembro que, quando isso não era discutido ainda, a gente ia para o supermercado, comprava Coca-Cola, comprava... Aquilo fazia parte do cenário. É só depois que começa a ver o debate, a denúncia, e você começa a ver o efeito, que você começa a fugir. A fugir, a questionar, buscar alternativas. Hoje eu sou um leitor de rótulo. Sim. Professor, sim. Eu e o Davi, a gente tava... Eu sou leitora de rótulo, principalmente para... É porque eu quase não como coisas que vêm em saquinhos desde criança, porque eu tive problema alimentar quando era criança e eu tive que ir para uma nutricionista, e lá eu aprendi, digamos assim, o que comer e tal, a função. Se tu come mais fibras, tu fica com menos fome, né? Entendeu? Por isso que é importante, blá, blá, blá. Então, faz muitos anos que eu não como bolacha. E eu sou muito fã de ler rótulos, por exemplo, de ketchup, de mostarda, de iogurte, de requeijão, que são as coisas que eu compro, que são feitas, né? Digamos assim. E aí eu falei pro Davi para cuidar, assim, tanto é que molho de tomate a gente acaba comprando desse aqui e a gente sempre escolhe os que são só tomate. Sim, é tomate e sal. Não, por exemplo, eu gosto de suco de uva. Aí eu aprendi a ler rótulo, porque está lá, 100% natural. Aí você vai ler o rótulo, tá lá, açúcares adicionados, gordura saturada, sal. Então eu já devolvo para a gôndola. Porque quando você vê o suco de uva mesmo, não tem nada, é só o suco de uva. Eles põem lá um conservante, né? Senão ele vira vinagre em pouco tempo. Mesmo os conservantes, né, são coisas que a gente não conhece, né? Eu acho muito difícil a gente fugir dos... Porque você compra verdura bonita na feira, mas ela pode ter agrotóxico. Você não sabe. É natural, mas ela está contaminada. A gente não tem controle efetivo sobre isso. Mas a gente pode... Eu reparo o mercadinho aqui em frente de casa, 95% das gôndolas são só de ultraprocessados. Tem uma área isolada lá de frutas, o açougue e leite, mas tirando um canto, o resto é ultraprocessado. Mas eu sei que eu fui me educando gradativamente, eu não tinha consciência disso também. Eu comia muito doce, eu parei de comer doce. Eu estou parando, né? Eu parei de beber, parei de comer doce.
Hoje eu como pouquíssima carne, mantenho o exercício físico, né? Se bem que exercício físico eu sempre tive que fazer. Eu sempre tive que andar muito, depois em Boa Vista eu tinha carro lá, mas eu andava de bicicleta principalmente. E é uma cidade plana, na época não tinha muito trânsito. Aqui eu comecei a correr. É que andar de bicicleta aqui em Santa Tem? Maria, principalmente no centro, pá. Não, não, não. Perigoso. Eu tive medo de bicicleta aqui em Santa Maria. Perigoso. Quando eu cheguei Até aqui em Camobi é perigoso, né? Porque tem até muito carro. Campobio, né? Eu, quando cheguei aqui, eu pensei, pô, vou comprar uma bicicleta. Mas quando eu vi o trânsito, o relevo, eu falei, não, vamos deixar para outra. Mas eu tenho vontade de voltar a andar de bicicleta. E quando você mantém um certo nível de exercício físico, uma alimentação, não precisa ser muito rigoroso também, né? Mas uma alimentação com um núcleo saudável, não tem problema de vez em quando você comer um embutido, comer um salgadinho, de vez em quando, né? O problema é o de vez em sempre. Aí você mantém uma qualidade de vida boa, né? A, 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 a vida se torna mais prazerosa em função disso, né? Claro, nada melhor do que você estar saudável, né? Não está sentindo dor, não está sentindo nenhum desconforto. Então tá ótimo. Então, toda essa luta aí também contra os ultraprocessados, contra a obesidade, etc., pela mudança da composição, inclusive da fast food, faz parte desse gerenciamento da reprodução da força de trabalho. E eu também vejo que as questões culturais também importam, né? Porque eu vi que, por exemplo, na Bolívia, em que tem uma grande população que preserva os hábitos culturais dos nativos, o McDonald's tentou abrir um estabelecimento e acho que ficou 2 anos aberto, mas não tinha público, porque lá a cultura de alimentar era tão forte nessa comida afetiva de sentar à mesa e tal, que o McDonald's, que é um dos maiores, não existe mais na Bolívia, né? Então, eu vejo como uma resistência ao capital, né? É interessante isso, né? Porque, querendo ou não, a cultura alimentar, ela é de todo dia, né? E não só uma vez por dia, ela é todo dia, várias vezes por dia. Então, Se vocês puderem ver, talvez esteja no Globoplay ou no Now, um documentário da Globo News chamado Corpos Descartáveis. É um documentário sobre a exploração de bolivianos em fabriquetas de São Paulo. É isso que a gente vê no Capital. É uma brutalidade sem fim. E são, em geral, fabriquetas de roupa que produzem para a Zara e para a M. Officer. A Zara manda a etiqueta, a Zara tem consciência do que está acontecendo. Então, eles praticamente são mantidos presos dentro das fábricas, que são casas, né? Às vezes com criança junto. É um negócio terrível. Vale a pena dar uma olhada nesse documentário. Chama Corpos Descartáveis. Aí vai o agente da empresa lá para a Bolívia e fica fazendo propaganda, o cara vai ganhar um monte de dinheiro no Brasil e tal. Como sempre, né? Migração é assim. Aí ele vem e aqui entra num esquema de trabalho escravo. Então tá, pessoal. Com mais acho que 2 encontros, né? A gente conclui o livro 1. Tem mais um da acumulação primitiva, que eu acho importante, falar aí da formação do sistema de crédito, sistema tributário do Estado,
E depois tem aquela teoria moderna da colonização. Então, em mais 15 dias, a gente já começa a discutir um calendário para o livro 2. Final desse mês acaba o... Nossa, final desse mês acaba o... Todo mês, né? Dia 29. Isso. Então, em junho, a gente já começa o livro 2. Vamos prosseguir. Que momento. Falou, pessoal. Bom, obrigado. Tchau, professor. Tchau, até mais. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Se eu quiser até parar de gravar, não tem problema. O senhor conhece a linguagem de programação do Portugal? Como é que chama? Linguagem de programação Portugal. Portugal? Esse dia eu estava dando uma olhada. Não conheço, Davi. Eu achei interessante a perspectiva, até lembrei do senhor. Eles ensinam a linguagem de programação ou a ideia de lógica em português. Ah, deve ser muito interessante, porque tudo está em inglês em programação, né? Então, eles vêm com essa ideia de, tipo, é esse Portugal que eles chamam, que é o ensinar essa linguagem de programação, essa teoria, essa... Como é que eu posso dizer? Essa lógica a partir do português, para te depois se inserir em alguma linguagem. Eu vou procurar. Eu estava criada porque eu estava tentando aprender. E aí eu peguei um cursinho assim daqueles da Udemy. E aí o cara começou com essa e eu fui pesquisar. E daí o pessoal sentando assim a lenha, sabe? Dizendo que, mas é em português, é ruim, não sei o quê. E é uma forma mais didática, porque ele mostra toda a estrutura que tu vai ter numa linguagem de programação C, Java, Python, etc., em português. Então, as oficinas de LaTeX que eu tenho feito, eu vejo que o maior obstáculo é o inglês, né? E daí... Então, se a gente consegue converter para o português, isso facilita muito a aprendizagem. O problema é que o português tem 3 linhas de código, né? A cedilha e os acentos, né? Sim. Além das letras. Ali ele dialogou bem assim, tu não bota acento. Então já quebra um pouco dessa. Certo. Já simplifica um pouco. Isso, porque daí tu só tem que tu bota o código, daí tu constrói a partir daquilo assim. Eu fiz ontem um testezinho assim, é bem interessante, bem legal mesmo. Procurar. Vou ver se eu consigo desenvolver o LaTeX com isso. Tá aí, porque eu tô aprendendo nessa linguagem para depois poder entrar numa, tipo, um Python da vida. Porque eles falam, né, que é melhor tu aprender a lógica primeiro, etc. Aí o cara fica com esse Portugal. E o Python é muito didático para aprendizagem, né? Sim. É uma das linguagens mais didáticas, assim. O Portugal é igual o Python para os ingleses. Ah, certo. E daí o Portugal tá em português, tu vai lá, tu aprende a lógica de programação e depois tu se insere em alguma linguagem. Legal. Eu vou ver isso aí. Eu vou ver se dá para dar alguma modificada no LaTeX com isso. É sempre possível dar uma olhadinha. Eu achei bem interessante. O pessoal chama de uma sublinguagem de programação, assim. Eu vou procurar. Que ocupa um tempo aprender assim, mas eu achei interessante, achei bem legal, assim, a estrutura também é idêntica a uma linguagem de programação, só que daí tu programa em português, então que é bem diferente. Legal, não, ótimo, eu vou procurar isso aí. Tá perfeito, professor, obrigadão. Bom Davi, eu que agradeço aí a informação. Tchau, professor. Até mais, tchau.